Boa noite a todos. Nós agradecemos a oportunidade que a casa nos dá para mais uma vez nós falarmos em nome de Jesus, do Evangelho. Para nós é uma bênção. Nós, quando preparamos o assunto dessa noite, nós pensávamos sobre o que poderíamos falar. E nos lembramos, então, de um link que nos foi mandado por um amigo, de uma reportagem, Diário da Região. E naquela reportagem, nós nos deparamos com alguns números que nos impactaram e que nós, então, preparamos o assunto em cima desses números. Vou passar para vocês o que nós encontramos lá. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são mais de 800 mil casos por ano no mundo. Isso significa um caso a cada 40 segundos. Para cada sucesso, há pelo menos outros 20 fracassos. O Brasil é o 8º país com mais casos no mundo. Uma média de 25 por dia. Em 2012, foram registrados 11.821 ocorrências aqui no nosso país. Alguém sabe o que representa isso? O que são esses números? Isso são suicídios. Suicídios. Mais de 800 mil casos por ano no mundo. Um a cada 40 segundos. Para cada um cometido, 20 fracassos, 20 tentativas que não foram concluídas. O Brasil é o 8º maior do mundo, com uma média de 25 por dia. São números realmente impressionantes, não são? E nós, então, nos deparando com esses números, ficamos pensando, o que leva alguém a cometer, tamanha violência contra si mesmo? Quais os motivos que levam alguém a procurar essa saída? E nós, então, podemos aqui enumerar várias razões, vários motivos. Imaginamos que se pudéssemos perguntar a essas pessoas o que as levou a tal decisão, alguns certamente nos diriam que talvez tenham sido levados a isso pelo desespero em perder um ente querido, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, não sei. Alguém de quem gostava demais, a quem era muito ligado, muito apegado. E agora, se vendo sem essa pessoa, de repente imaginou que não valia mais a pena estar vivo. Outros talvez nos dissessem que perdendo todos os bens materiais que tinha, achou que agora a vida seria muito mais difícil, humilhante talvez, e que também não valeria mais a pena viver assim, na miséria. Talvez alguém tenha sido abandonado por um amor, ou talvez não tenha sido correspondido no seu amor. E aí, pelo desespero de tal situação, tenha se suicidado. Outros ainda podem ter sido limitados por uma doença, por um acidente, e viram ali, agora numa situação de limitação física ou de dor, algo que não lhes convia mais. Ora, não lhe convendo mais, se suicidam. Enfim, poderíamos aqui enumerar ainda várias outras razões ou motivos, mas se nós quiséssemos resumir em uma razão, um motivo, algo que fosse comum a todos, o que poderíamos justificar? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando Allan Kardec fala
sobre o suicídio e a loucura, ele nos traz a resposta de que os suicídios são causados, em suma, pela falta do conhecimento da vida espiritual. Pela falta do conhecimento da realidade espiritual, as pessoas se suicidam. Ele fala, em outras palavras, que o apego às ideias materialistas leva as pessoas ao suicídio, o que dá na mesma. Vejamos o que nos mostra Kardec aqui. Imaginemos agora que todos nós somos materialistas, que não temos a mínima ideia da vida espiritual. Imaginamos, portanto, que quando nós matamos o nosso corpo físico, tudo se acaba. O que existe é somente essa experiência que estamos vivendo agora, essa existência. Peguemos um exemplo daqueles que nós demos há pouco. Digamos que nós estamos agora, então, sendo visitados por uma doença grave. Uma doença que nos traz dor, que nos deixa acamado todo o nosso tempo, que nos deixa dependentes de nossos familiares, de amigos. E nós nos vemos então nesse quadro de dor, de angústia, sofrendo dor física, sofrendo limitações, sabendo que a nossa vida não se estenderá por muito tempo, vendo familiares nossos se sacrificando para nos dar um conforto um pouco maior. Ora, eu penso, para que continuar vivendo nessa situação? Dor, causando dor e privando os meus familiares de algo melhor? Acabo logo com a minha vida e se acaba o sofrimento. Não existe nada mais além da vida física. O suicídio aqui parece lógico, não parece? Parece a saída mais acertada. É aquilo que trará maior benefício a todos que estão vivendo essa situação. Portanto, quando nós nos deixamos envolver somente pelas ideias materialistas, o suicídio torna-se algo lógico, para que nós possamos escapar da nossa dor, do nosso sofrimento, dos problemas que para nós naquele momento parecem sem solução, impossíveis de serem vencidos. E nós escapamos por aí. Quando nós temos o conhecimento da vida espiritual, tudo muda de figura. E quando nós dizemos conhecimento da vida espiritual, nós não queremos só dizer acreditar na vida após a morte, porque só isso não basta. Significa entender que nós já existimos antes dessa existência também. Que nós temos um passado, além de um futuro, além da vida física. Porque senão fica incompleto. Senão nós ainda não conseguimos entender a bondade e o amor de Deus para conosco. Se nós acreditamos que sim, existe a vida além da morte física, mas que ela não existia antes, como é que eu explico então crianças nascendo com defeitos físicos, com limitações físicas, crianças nascendo apresentando doenças graves, enquanto outras estão saudáveis? Como é que eu explico algumas crianças sendo abandonadas pelos pais logo após o nascimento, enquanto outros são acolhidos em lares cheios de amor? Como é que eu explico crianças vivendo na miséria, enquanto outras estão em lares riquíssimos? Portanto, nós temos também que entender que nós vivemos antes.
que quando nós encarnamos neste corpo, nós trouxemos conosco uma bagagem. Todos nós trazemos uma mochila conosco, que é o nosso passado. As ações que nós fizemos anteriormente e que são agora, que trouxeram esse futuro para nós. O presente que nós estamos vivendo é o resultado desse passado. Não há descontinuidade. A vida é uma só. As existências é que vão se multiplicando, se somando umas às outras. Então, quando eu começo a entender que eu já vivi antes, que eu estou em um processo evolutivo, melhorando sempre, que cada existência dessa é uma oportunidade para que nós possamos aprender, nos melhorarmos, nos desenvolvermos, e que cada existência dessa é programada com o melhor que nós podemos ter agora para esse desenvolvimento, eu começo a entender a bondade divina. Eu começo a enxergar a vida como ela é de fato, uma oportunidade de aprendizado e não um castigo divino. Eu começo a entender que as dificuldades que eu enfrento, por pior que possam parecer agora para mim, na verdade, são oportunidades. Aqui, assim, nós vamos resgatando aquele passado que nós tivemos, superando justamente essas dificuldades. E nós estamos sozinhos nisso? Nunca. Como nós dissemos, Deus é um Pai de amor. Deus é um Pai de bondade e de misericórdia. Todos nós temos o auxílio dos nossos irmãos espirituais. Temos o auxílio de familiares que estão conosco à nossa volta. Temos o auxílio de amigos que se encontram ao nosso lado. Todas essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia estão aqui ao nosso lado para nos ajudar. Enquanto nós também, com certeza, ajudaremos outros nessa caminhada. Percebem, então, que agora o suicídio já não é mais uma solução lógica? Se eu sei que eu já vivi antes, que o que eu vivo agora é resultado desse passado que eu já vivi, e que eu estou construindo algo para o futuro, não tem sentido nenhum eu tirar de mim mesmo essa oportunidade que Deus me deu. Se eu agora não resolvo os problemas e as dificuldades que eu tenho, no futuro eu terei que confrontá-las novamente. Pois bem, voltemos aos nossos irmãos que não tinham esse horizonte mais ampliado que nós já temos. Aos nossos irmãos que acabaram caindo nesse desespero, nessa angústia e cometeram o ato do suicídio. Como será que eles estão agora? Seria leviano e desnecessário da nossa parte querer enumerar isso, porque cada caso é um caso. Cada um desses irmãos tem a sua história e cada um deles está agora de uma maneira diferente. Mas, de forma geral, nós podemos pelo menos dizer que logo após o desencarne, eles enfrentam uma grande perturbação. Porque, afinal de contas, nos coloquemos no lugar deles. Quando você comete o suicídio, qual é o resultado esperado? Que a vida termine. Que não exista mais nada. Mas qual é a realidade que você se defronta? O que é que você encontra após o suicídio? A vida.
Você continua vivo. Então imagine esses nossos irmãos. Eu me matei, mas eu continuo vivo. Mas eu me matei, eu tenho certeza. Mas eu continuo vivo. O conflito é muito grande. A pessoa se perde. Ela não sabe mais o que é que está acontecendo com ela. Por isso essa perturbação tão grande, de não entender onde está, o que está acontecendo. Ela se vê longe de todos. Mas, como nós dissemos, nós não sabemos o que vai acontecer com ela daí em diante. Mas uma coisa nós temos certeza: todas elas serão socorridas, todas elas serão amparadas, todas elas serão acolhidas, mais cedo ou mais tarde, porque a bondade divina está sempre ao nosso lado. E uma nova oportunidade lhe será dada mais adiante, para recomeçarem, para retomarem, para se fortalecerem, para estudarem e virem para cá novamente, mais fortes, mais seguros, para não caírem novamente no mesmo erro. Nós falamos aqui desses nossos irmãos que certamente não conheciam a vida espiritual como nós temos a oportunidade de estudar e de conhecer. Mas nós, para nossa surpresa, nos deparamos, alguns anos atrás, quando iniciamos os nossos trabalhos, numa sala mediúnica, e lá toda a última sexta-feira do mês, nós dedicamos esses trabalhos aos suicidas. E para nossa surpresa, quando nós iniciamos e começamos a ouvir o que esses nossos irmãos nos traziam, alguns deles, com uma frequência maior do que nós imaginávamos, se diziam espíritas. Mas como? Um espírita que já conhece essa realidade espiritual, que já sabe que nós estamos na terra de passagem, que a vida continua. Sim, irmãos nossos que se diziam espíritas na terra. E por quê? O que será que leva essas pessoas, esses irmãos que já sabiam dessa realidade, ainda assim, a cometerem o suicídio? Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós nos descuidamos dos nossos pensamentos. Nós esquecemos que nós funcionamos como antenas, verdadeiras antenas, de rádio, de TV, de celular. Nós transmitimos e recebemos o tempo todo. Transmitimos e recebemos o quê? Pensamentos, sentimentos. O tempo todo nós estamos trocando sentimentos e pensamentos com os outros. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo dia a dia, não deixamos? Nós, nas atribulações diárias, nos esquecemos que a nossa vida continua, nos esquecemos que nós somos seres espirituais, nos esquecemos que nós estamos encarnados aqui por um breve espaço de tempo e nos envolvemos com tudo isso, como se realmente a única coisa que existisse fosse essa vida material. E aí um problema se apresenta para nós. Um problema um pouco mais sério, um pouco mais grave, na nossa família,
ou conosco mesmo. E nós começamos a pensar assim: puxa vida, mas isso é muito peso para mim. Por que será que isso aconteceu justamente comigo? Logo eu, que procuro ser bom, ser justo. Logo eu, que trabalho no centro, que procuro fazer caridade, que estudo. Logo eu, que saio por aí, faço palestras, né? Poxa, mas Deus se esqueceu de mim, então esse trabalho não está valendo nada. E eu começo a vibrar e emitir esses pensamentos. E de repente eu sintonizo com outros que também pensam da mesma forma. Como eu disse, nós funcionamos como uma antena de rádio, de televisão, e funcionamos assim mesmo, com sintonia. Quando eu quero escutar uma música sertaneja, o que eu faço no rádio? Eu sintonizo uma rádio sertaneja, não é? E ali naquela rádio não vai tocar rock, só toca sertanejo. Né? Quando eu quero escutar rock, eu tenho que mudar a sintonia para uma rádio onde toca rock. E ali não vai tocar música clássica. Então nós, emitindo esses pensamentos, estamos sintonizando com pensamentos iguais a esse. E começamos a atrair para nós irmãos que pensam assim, encarnados e desencarnados. E isso começa a aumentar de volume. Realmente, você não merecia isso. Coitadinho, você não vai aguentar esse peso todo. Ah, não, Deus esqueceu de você. Você é um injustiçado. E isso começa a se avolumar sobre os nossos ombros. Começa a pesar e a gente entra nesse círculo vicioso e não consegue sair. E o desespero aumenta e a angústia aumenta se nós nos deixamos envolver. E isso nos leva a uma depressão que vai se aprofundando. E quando nós vemos, o desespero é tão grande que nós, apesar do conhecimento, já nos deixamos levar e cometemos o suicídio. Mas o contrário também vale. Procuremos, então, mudar o nosso hálito mental. Com o conhecimento que nós temos, e aí vem algo importante, não basta termos o conhecimento se não o aplicamos. O conhecimento de nada vale se ele não tem a prática. Com o conhecimento que nós temos da continuidade da vida, do processo evolutivo, de que estamos aqui para aprender, de que Deus é um Pai de bondade, de amor, de justiça, de que todos nós temos aqui o que é melhor para nós, mudemos a nossa maneira de encarar os fatos. Quando nos depararmos com um problema, isso passa. Logo eu vou superar. Estou passando por essa fase agora, mas eu sei que eu vou conseguir. Façamos prece. Busquemos a ajuda dos amigos espirituais. Busquemos conversar com amigos, com familiares que nos coloquem também para cima, que nos mostrem um lado diferente da situação, que nos deem apoio. E aí, quando nós começamos a emitir esses sentimentos, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou passar. Nós nos sintonizamos com amigos que pensam assim, encarnados e desencarnados. E entramos num ciclo virtuoso, que nos eleva, que nos ajuda a suportarmos esses problemas com muito mais leveza, com muito mais serenidade, com mais tranquilidade. Não deixamos o desespero tomar conta de nós. Quando nós conseguimos vislumbrar o futuro que nós temos, a colheita que nós teremos mais adiante, o problema diminui, fica pequeno, fica minúsculo, até passar.
procuremos então mudar esse nosso hálito mental. E nós falamos aqui nesses números, nessas estatísticas, que já são grandes por si próprias. Mais de 800 mil casos por ano no mundo. Sabendo que esse número podia ser 20 vezes maior, porque para cada caso de sucesso há 20 tentativas fracassadas. Mas e se nós dissermos para vocês que há um número maior de suicídios que não são contados aqui? Há um número ainda maior de suicídios que não estão nessas estatísticas. E que muitos de nós não nos atentamos para eles. E podemos ser vítimas. Certamente muitos de vocês já ouviram falar em suicídio involuntário, não ouviram? Suicídio involuntário? Mas é possível isso? Nós nos matarmos involuntariamente? Nos matarmos sem querer nos matarmos? Sem vontade de se matar e a gente se mata? Sim. E é muito mais frequente do que nós imaginamos. Se nós nos recordarmos do livro Nosso Lar, de André Luiz, logo no início ele descreve a sua situação após o desencarne. E ele descreve que se encontrava ali, em uma região muito escura, lamacenta, onde ele ouvia muitos gritos, muitos lamentos. E ele se encontrava ali com uma ferida na região abdominal que não cicatrizava. E ele diz para nós que sentia fome, que sentia frio, que tinha muita sede. Muitas vezes se alimentava de algumas ervas, pequenas ervas que conseguiam nascer ali ao meio daquele lodo. Algumas vezes se debruçava sobre poças de lama, tentando tomar alguma água ali para matar a sede que era grande. Mas ele fala que nada disso lhe causava tanta dor do que as acusações que ele ouvia incessantemente. Suicida, suicida. E aquilo revoltava. Aquilo revoltava demais. Porque ele não era suicida. Ele não havia se matado, como lhe acusava. Ele havia sido, sim, vítima de uma doença grave. Ele sofreu no hospital. Ele viu os filhos e a esposa à beira do seu leito e ele lutava para permanecer vivo. Ele não queria abandoná-los. Mas aquela doença havia lhe causado a morte. Como então ele podia ser um suicida? E mais adiante, lhe é esclarecido então que sim, ele havia morrido em decorrência daquela doença, mas que aquela doença havia sido causada por ele mesmo, pelos seus maus hábitos. A doença na região abdominal havia sido causada pelo excesso de comidas muito condimentadas, pelo excesso de bebida, pelo fumo, pelas noites mal dormidas. Tudo isso junto havia lhe debilitado o corpo. Portanto, ele desencarnara antes do tempo programado. Então, suicida. Involuntário, mas suicida. Pensemos como estamos lidando com o nosso corpo, com esse instrumento e essa ferramenta que Deus nos dá,
para que aproveitemos essa oportunidade dessa existência. Como nós dissemos, é tudo programado antes de nós encarnarmos. Inclusive o tempo que nós vamos ficar aqui. O tempo que nós teremos nesse nosso corpo para nos desenvolvermos. Se nós não cuidamos dessa ferramenta e abreviamos esse tempo, somos responsáveis. Excessos de todos os tipos. A quantidade de comida, a quantidade de sal na comida, a quantidade de açúcar que nós ingerimos, o excesso do álcool. Das drogas eu não vou nem falar porque é óbvio, né? O quanto elas destroem o nosso corpo, o nosso organismo. O nosso temperamento. Aqueles ataques de raiva que nós temos por qualquer motivo. Qualquer coisinha a gente dá aquele chilique, né? Fica vermelho, roxo. Quantos infartos, quantos AVCs, quantos aneurismas não são causados por esses ataques de raiva que nós temos. A ciência já comprovou que guardar mágoa, rancor, pessoas que guardam mágoa, rancor, têm mais probabilidade de desenvolverem câncer. Portanto, tomemos cuidado com o nosso temperamento, com a maneira como nós encaramos a vida e o que ela nos apresenta. Não sejamos nós pegos de surpresa como André Luiz. Cuidemos do nosso corpo. Cuidemos dessa ferramenta e desse instrumento que é importantíssimo para nós. Nós temos sempre pelo menos duas escolhas na vida. Em qualquer ocasião que se apresente, nós temos no mínimo duas escolhas. Procuremos a melhor. Nós temos um amigo que se chama Luiz. Luiz é o tipo de pessoa que todos vocês gostariam de conhecer, eu tenho certeza. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre para cima, está sempre de bom humor, sempre de bem com a vida? Aquele tipo de pessoa que quando você chega e pergunta, e aí, como é que você está? A resposta é sempre a mesma. Ah, se melhorar, vira festa. Luiz é desses. Sempre animado. E Luiz, ele era um gerente de um restaurante, um gerente especial. Porque por esse jeito fácil que ele tem, alegre, divertido, sempre para cima, todas as pessoas que trabalham com ele, os seus garçons, a sua equipe, aonde quer que ele vá, eles querem acompanhá-lo. Eles querem estar junto. Porque ele percebe quando a pessoa está ali, cabisbaixa, está enfrentando alguma dificuldade, algum problema e já se acerca da pessoa. Começa a conversar, a investigar. E aí, o que você tem? Estou vendo que você está meio diferente. Até que a pessoa vai, se abre, começa a contar para ele o problema. E ele já dá uma virada ali. Mostra para a pessoa um outro lado que ela ainda não tinha visto. Consegue, enfim, motivar e pôr para cima essa pessoa. Mostrar a beleza da vida. E a pessoa já logo esquece, vai trabalhar e está tudo certo, é isso mesmo e vamos para frente. E um dia nós, muito curiosos, perguntamos, mas Luiz, o que você faz, cara? Qual é a mágica? Qual é a receita para estar sempre de bem com a vida?
Como é que eu nunca te vi de cara feia, emburrado? Tem que ter um segredo. E ele falou, olha, segredo não tem. A única coisa assim diferente que eu costumo fazer, acho que é diferente, é que eu acordo de manhã, vou até o espelho, olho bem para mim e falo, Luiz, hoje você tem duas escolhas. Ser feliz ou infeliz. E eu escolho sempre ser feliz. Mas não é assim, né? A vida não funciona assim, Luiz, não tem como. Eu escolho ser feliz e vou ser feliz só por isso. Tem, claro que tem. Depende da maneira como você encara tudo aquilo que lhe vem. Quando você, por exemplo, vem alguém e te fala um monte de abobrinha, descarrega alguma coisa em cima de você. Você pode simplesmente acatar aquilo, ficar se remoendo, ou então responder raivosamente para a pessoa. Ou você pode, com calma, com paciência, conversar com ela. Falar, olha, eu te entendo, mas não é bem assim. Se você olhar por aqui, você vai ver que é assim, assado, e mostrar para ela um outro lado. E pronto, está tudo resolvido. Você não segurou aquela carga, você não devolveu aquela carga com raiva, mas você mostrou um outro lado para a pessoa. Então, daquele dia em diante, eu percebi que realmente nós podemos fazer essa escolha. Se nós analisarmos a fundo, em qualquer situação, nós temos no mínimo duas escolhas. Nós ficamos um bom tempo sem encontrar o Luiz. Quando nós nos reencontramos, da mesma forma, alegre. Tá tudo bem, se melhorar, vira festa. E no meio da conversa, ele contou que ele havia passado por um momento muito difícil. Que um dia, quando ele chegava no restaurante, como fazia todas as manhãs, ele entrou por uma porta lateral que tinha, só que ele se esqueceu de trancar a porta. E se aproveitando desse deslize, desse descuido, entraram por ali também alguns assaltantes. E armados, mandaram na verdade, né, que ele abrisse o cofre. E ele, nervoso com a situação, com a arma apontada para ele, acabou desfazendo o segredo do cofre. Não conseguiu abrir. E os assaltantes, também nervosos com aquilo, acabaram disparando contra ele. Balearam Luiz. E eu perguntei para ele, falei, Luiz, mas como é que foi isso, cara? O que você pensou na hora? Você ficou nervoso, se apavorou? Ele falou, não, na verdade, claro, eu fiquei com medo ali, sangrando no chão, mas a primeira coisa mesmo que eu pensei é que eu devia ter fechado aquela porta. Eu devia ter trancado aquela porta. Mas logo, acho que o pessoal escutou o barulho dos tiros e logo vieram os paramédicos e me tranquilizaram, falaram que ia dar tudo certo. E eu acreditei neles e entramos na ambulância e fomos para o hospital. Mas a hora que eu cheguei lá, aí eu fiquei com medo. Porque a hora que eu vi o rosto dos médicos, dos enfermeiros, das enfermeiras auxiliares que estavam ali, eu vi que a coisa ia ser difícil. Porque eu via, esse já morreu. Esse não tem mais jeito. Aqui não vai ter como salvar. E eu comecei a me desesperar, porque eu queria viver. E ali eu decidi que a minha escolha era viver. Eu tinha ainda uma escolha. E eu escolhi viver. Luiz, mas você escolheu viver, mas e aí? Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu comecei a observar. O pessoal mexendo para lá, para cá, e cada um fazendo um negócio e correndo. E tinha uma mulher que ela falava muito.
ela fazia um monte de perguntas, ela falava bastante. E uma hora dessas ela me perguntou se eu era alérgico a alguma coisa. Se eu era alérgico a algum medicamento ou qualquer coisa. E eu vi aí a minha oportunidade. Falei para ela, sim, eu sou alérgico. Ela falou, mas você é alérgico a quê? E aí todo mundo parou para ouvir o que eu ia dizer. E a hora que todo mundo parou, eu juntei as forças que eu ainda tinha e falei, eu sou alérgico a balas. E aí todo mundo, né, acabou dando uma risada e descontraiu um pouco. Eu falei, olha gente, eu estou escolhendo viver. Eu quero viver. Então eu peço que vocês me tratem como um vivo. E ali então os médicos fizeram a cirurgia. Foram várias horas de cirurgia. Depois umas boas semanas na UTI. Mas o Luiz se recuperou. Claro, graças a toda a perícia da equipe médica que fez a operação nele. Mas aí nós pensamos, será que o empenho e a atitude seria a mesma se não fosse pela escolha dele? Se não fosse por aquilo que ele queria? Lembremos de fechar sempre a nossa porta lateral, a nossa porta dos fundos, para que o egoísmo, o orgulho, o desespero, a descrença não nos peguem desprevenidos. Fechemos a nossa porta lateral, a nossa porta dos fundos. Plantemos em nós o amor, a esperança, o trabalho no bem, porque tudo isso nos fortalece. Nos lembremos de fazer sempre a escolha certa. Nos lembremos sempre de escolher pela vida. E não nos esqueçamos nunca do recurso da prece. O recurso da prece é importantíssimo em todos os momentos para nós. Traz Deus para o nosso lado, deixa Jesus do ladinho, e assim fica tudo mais tranquilo, tudo mais fácil de ser superado. Que Jesus, nosso Mestre querido, continue nos abençoando a todos. Muito obrigado.